eu vou tratar 5 argumentos. O primeiro é que o euro é um projeto da burguesia europeia e fracassou. O segundo é que esse fracasso é perigoso, porque implica autoritarismo, o Tratado Orçamental Europeu, e a crise das dívidas. Em terceiro lugar, que há uma solução de direita para a saída do euro, que é empobrecer rapidamente, mais rapidamente. Em quarto lugar, que a estratégia política para um governo de esquerda concentra-se no conflito sobre a dívida e não sobre o euro, mas tem que estar preparada para tudo, inclusive ser empurrado para a saída do euro. E em quinto lugar, que há uma razão sólida para que o povo não queira a saída do euro, que é o medo da sua instabilidade e da crise que isso desencadearia. E, portanto, essa estratégia, se for a estratégia da esquerda, não permite vencer. Começo pelo primeiro e muito relacionado com o segundo ponto. O euro é o projeto fracassado da burguesia portuguesa. Eu quero começar por registrar, para simplificar, que creio que nesta matéria há um grande acordo nos artigos dos que estão nesta mesa. O euro tem uma estrutura que prejudicou as economias europeias, prejudicou a economia portuguesa e outras, e vai continuar a prejudicar enquanto existir como existe. O Vieira da Silva resumiu isto no seu artigo dizendo: o problema sistémico, o euro tem um problema sistémico, vou citá-lo, que acabará por questionar a sua própria viabilidade. O euro é um problema e esse problema pode explodir-se. Estou, por isso, de acordo com a crítica à arquitetura do euro que foi feita pelos vários artigos, o Otávio, o Galamba, o Abreu e o Montes. Sobre esse ponto estamos de acordo. Sobre um segundo ponto estamos de acordo, alguns não tanto. Eu estou de acordo com os que dizem que não há hoje na União Europeia uma relação de forças suficiente para impor a alteração desta arquitetura. A proposta de uma saída ordenada, a proposta do Galamba, eu cito, desmantelar de forma coordenada a União Monetária, é uma boa proposta que eu não creio que tenha qualquer viabilidade. Creio que é uma fábula. Exercer uma maioria para expulsar a Alemanha seria delicioso, mas eu não vejo nada. Portanto, a ideia de uma saída ordenada desta crise, eu não acredito. Em contrapartida, é verdade que é preciso deixar claro, e por mim faço, que não é nunca por falta de federalismo pleno que o euro fracassa. O federalismo é uma abominação política, que não tem nenhuma sustentabilidade civilizacional. É transformar a Europa num único Estado, e é uma solução autoritária que nenhuma grande nação europeia pode permitir jamais, e a Portugal não interessa de forma nenhuma. O nosso problema, no entanto, é que temos um federalismo matreiro, que se impõe de uma forma autoritária e que se vai impondo e que levou a esta situação. Nesse contexto, há uma forma de disputa que essa nunca foi feita. Há uma negociação que nunca foi feita, que é a negociação de uma economia que usa todos os instrumentos que estão ao seu dispor para ameaçar a insolvabilidade do Banco Central Europeu e a valorização do euro, no caso de ter que sair, que ameaça a percepção de que, se tiver que sair do euro, o próximo país desencadeia um efeito dominó trágico sobre o conjunto do euro, e aí sim, o Galamba tem razão, é a crise das crises. Em qualquer caso, eu tiro uma conclusão, antes de passar este argumento mais em detalhe. O que falta e o que haverá em qualquer caso, à esquerda ou à direita, é um confronto. E esse confronto é determinado pela força. E, portanto, como é pela força, a todos nós, defendamos uma posição ou outra, é-nos exigido aquilo que não está ainda no debate, que é como é que se faz essa força. Ou seja, como, com quem, com que aliança e como é que se ganha neste contexto. Se é mesmo para já, então esta resposta tem que estar em cima da mesa. O debate é um debate político, de estratégia para vencer já, ou a curto prazo, ou a médio prazo. E da parte de quem defende abertamente como estratégia a saída do euro, esse contributo não foi dado. Não há um único estudo, uma única proposta sobre a estratégia para chegar lá já. Agarrem bem o vosso mundo diplomático, porque é o único em que algumas pessoas
de uma forma muito interessante, o Nuno, o Abreu, o Otávio, explicaram os problemas que pode ter esta saída do euro. É o único. Nestas poucas páginas, é a única coisa que em 3 anos foi escrita sobre esse assunto. Passo ao terceiro ponto. Há uma solução de direita. Absolutamente. E é bom que não sejamos idiotas úteis da solução de direita. Porque não há saídas do euro ascéticas. Há saídas à esquerda e há saídas à direita. O Brás Teixeira publicou um livro que explica o que ele entende por uma saída do euro. Eu vou-vos ler. Talvez a principal diferença entre uma impossível permanência no euro e a saída seja o nível de salários. Dentro do euro, os salários ficariam quase congelados e o desemprego teria muita dificuldade em diminuir. Fora do euro, os salários cairiam drasticamente no início, abrindo caminho para uma rápida diminuição do desemprego. Há uma direita que tem um projeto sobre a saída do euro. Cair os salários o mais depressa possível. Mas há 2 tópicos em que o discurso da direita está a contaminar uma parte da esquerda. O primeiro é que a economia se recompõe por via da desvalorização. A desvalorização é um instrumento que até pode ter que ser utilizado, mas não é uma estratégia para uma economia. Desvalorização é competitividade com empobrecimento. Mais do que isso, a estratégia da desvalorização é uma estratégia de uma aliança com a burguesia exportadora para renovar o modelo de acumulação em Portugal. É isso que quer dizer, em bom português. Mas, em segundo lugar, há uma outra ideia que contamina e que é perigosa, que é o neomercantilismo. Nós vamos ganhar todos, ou pelo menos cada um, se cada um exportar mais, baixando o seu preço. Bom, está bem. Mas se outros se lembrarem de fazer o mesmo, o problema é capaz de ser complicado, que é o problema do mercantilismo. Portanto, pela variável preço, que é o que a desvalorização permite da competitividade, é uma resposta muito curta e muito à direita. Quarto problema. Do meu ponto de vista, e entenderão se eu estou enganado ou não, a dívida é o problema da economia portuguesa. E é também a solução para a economia portuguesa. Porque para se formar a aliança suficiente para um governo de esquerda, é sobre a dívida que ela se constitui. Olhamos à nossa volta e a evidência é esmagadora. Todo o movimento social durante este ano foi constituído sobre a dívida. Quando houve grandes manifestações históricas em Portugal, 1 milhão de pessoas, foi sobre o combate à Troika e a questão da dívida. Quando se reuniu o Congresso Democrático das Alternativas, não foi sobre a saída do euro. Nunca se reuniria sobre esse tema. Foi sobre a questão da dívida. A questão da dívida e o seu repúdio, a sua anulação, todas as formas de combate contra a dívida, concentram alianças e fazem uma estratégia. A evidência é esmagadora. É a percepção pública, aliás, diga-se de passagem. As sondagens desta semana e da última semana são claras a este respeito. Há 60% de portugueses na Eurosondagem que dizem que é preciso repudiar o memorando. Num jornal cujos editorialistas são a favor da saída do euro, há 8% de pessoas que acham que devemos sair do euro. Ou seja, não chega à metade do eleitorado do PCP. Uma pequena parte do eleitorado do Bloco de Esquerda e quase nada nos outros partidos e na direita. Se ponderamos 60% e 8%, pensamos por onde é que está a estratégia política e se estas pessoas têm alguma razão para ter alguma preocupação. Eu acho que têm. E não é porque os economistas que defendem a saída do euro tenham feito pouco trabalho. O trabalho sobre a crítica ao euro é muitíssimo consistente. É académica, científica e politicamente muitíssimo sério. E só pode ser sublinhado. Mas é porque as pessoas têm a percepção de riscos. E é por isso que o Carlos Carvalhas diz, no Bom Diplomático, que a saída tem que ser compensada. Vocês têm que nos pagar. E o João Ferreira do Amaral, que não quer o repúdio da dívida, acha que para sair do euro é preciso um novo empréstimo, sem condições de austeridade, um novo resgate, sem condições, de uma dimensão que ele não calcula, mas que sabemos bem que é superior ao do primeiro resgate. Para evitar conflitos, diz ele. Porque há o risco do pânico, é a palavra dele. Há o risco do pânico, se não tivermos esse dinheiro. Vamos então falar sobre isso. Um governo de esquerda pode se constituir no combate à dívida? É difícil. É difícil. É onde tem a maioria do apoio popular. É onde pode fazer uma diferença sobre a condução da economia portuguesa. É onde se multiplicam vozes sobre a reestruturação da dívida com a sua anulação parcial em muitos setores da economia da sociedade portuguesa. É onde os diálogos são possíveis. É onde se pode encontrar denominadores comuns. É onde se pode fazer uma estratégia. Mas isto não basta, evidentemente. Não só é muito difícil que isso aconteça, pelo menos no ciclo eleitoral, veremos para adiante, enfim, veremos quando.
Mas sabemos também que um governo que tome essa política de renegociação com as entidades europeias sobre a dívida pode ser ameaçado e pode ser confrontado com uma situação em que tem que sair do euro. Isso é absolutamente verdade. Pode ter que o fazer por uma questão de financiamento de curto prazo. E em função disso, reestruturará a sociedade portuguesa em função do mandato e da maioria que possa obter. Mas para isso é preciso um levantamento popular. Não é um incidente eleitoral. Eu quero falar sobre esse levantamento popular, que são as condições para que esse governo possa dirigir à esquerda um processo desses, para nós percebermos bem de que dificuldades é que estamos a falar. Eu digo isto por interesse meu também, porque acho que se a estratégia que eu estou empenhado tiver alguma possibilidade de sucesso, esse risco é tão grande que temos que saber o que fazer. E, portanto, essa reflexão impõe-se. Temos uma crise política. Podemos decidir em referendo a saída do euro? Tirem daí a ideia. Porque um governo convoca um referendo que se realiza 2 meses depois, tem um motim à porta dos bancos no dia em que convoca o referendo. E mais vale fechar os bancos. Tem que fechar os bancos, aliás. É, portanto, impossível o processo de preparação de uma alteração desse tipo. Todos os economistas, ou quase todos, vão ser os primeiros à porta dos bancos para levantar os seus depósitos em euros nesse dia, como é absolutamente evidente. Não vai haver um único euro no dia em que o referendo se vota. Portanto, politicamente entendamos, a questão é tempo de mobilização. Mas a ação imediata que é necessária, que decorrendo, como eu estou a situar, de uma resposta a uma agressão externa e a uma forçagem externa, tem condições muito difíceis. O governo que decide no fim de semana e explica ao país porque é que tem que sair do euro, põe a paridade a 1 por 1. E todas as pessoas sabem que tendo 10 mil euros no banco e tendo 10 mil escudos, esses 10 mil escudos não vão valer 10 mil euros nas horas seguintes. E, portanto, vai haver uma corrida aos bancos. Vamos pensar o que é uma corrida aos bancos. Se for permitido levantar 100 euros por dia e só uma parte dos depositantes o fizer, 5 milhões, por exemplo, nós temos em 1 mês ou 2 meses o levantamento de todos os euros que estão depositados na banca portuguesa. Porquê é que isto é importante? É que quando o governo decide lançar uma nova moeda, não tem a nova moeda. Em Portugal há mais de 200 a 300 milhões de notas a circular. Vai demorar 6 meses, talvez 3. 6 meses é o cálculo razoável para que essa moeda exista. Portanto, nós teremos um levantamento em moeda estrangeira, que é o que está nos multibancos, condicionada, porque ela tem que ser condicionada. 100 euros por dia é muito, mas no Chipre foi 150 euros por dia. E, durante esse tempo, não temos escudos. Há alguns economistas que propõem que façamos selos. Uns selos, como na Segunda Guerra Mundial. Podemos negociar por saldos, é verdade. Hoje, grande parte das negociações, das transações, faz-se eletronicamente e, portanto, faz-se por saldos. É verdade que a pressão aí também diminui. Mas entendamos bem, é um território que nunca ninguém pisou. E as pessoas vão sentir medo, pânico, diz o João Ferreira do Amaral. Teremos 2 moedas ao mesmo tempo, uma escritural e outra de pagamento efetivo. Portanto, é uma pressão suplementar para todos os ataques especulativos contra a moeda que não existe. Mas existe em termos nominais. Teremos, naturalmente, a nacionalização dos bancos. Acho que isso é inevitável, enfim, todos estamos de acordo com isso, porque vão ter um problema de solvabilidade e, imediatamente, um problema de liquidez. E depois teremos a gestão de um problema de inflação. A inflação, 8 a 9% calcula o ataque. Bom, é possível que sim. É possível que sim. Mas há produtos em que a inflação não é 8 ou 9%. Os medicamentos sobem 30% ou 40%, conforme o valor da desvalorização. A gasolina sobe 30% ou 40%, conforme o valor da desvalorização. É preciso planos de contingência socialmente dirigidos sobre esses setores para um governo que tem poucos recursos. Entendamos bem. Se ele quer fazer esta batalha política, tem que ter uma fibra como nós nunca vimos num governo em Portugal. Tem que estar preparadíssimo. Tem que ter uma maioria fortíssima. E não há nenhuma condição para o fazer, a não ser na base da defesa patriótica. Não há nenhuma condição para o fazer. Um governo que diga, nós queremos fazer isto, porque daqui a 6 meses pomos uma moeda na mão, e daqui a 1 ano e meio as exportações começam a crescer, não tem nenhuma hipótese de ser eleito. E se for eleito, não tem nenhuma hipótese de sobreviver. Nenhuma hipótese política. O Montelos e o Alexandre situam 3 riscos, e aliás, muito sinceramente. Perda real dos salários, claro que sim, claro que vão perder. Aumento da dívida, as empresas têm dívidas em euros, portanto o valor da sua dívida multiplica, têm que vender os seus ativos.
E aquilo que eles chamam um cenário catastrófico, que é a junção da crise da dívida com a crise da banca e com a crise cambial, e que também dizem, também certo, que é uma variável que nós não podemos controlar. Em tudo isso, será preciso, com todos estes fatores de descontrole social, de risco social, de pânico e de incerteza, ter uma taxa de juros elevada. Não há outra forma de o fazer. É preciso controlar a inflação para ela não derrapar e para não evitar que ela faça desaparecer todos os efeitos benéficos de médio prazo que são instituídos pela desvalorização. Para concluir, portanto, não é simples. Isto vai acontecer. De uma forma ou de outra, muito pior se for à direita. Se for à esquerda, há evidentemente um governo que procura proteger os salários e proteger as pensões, mas é isto que vai acontecer. E, portanto, a resposta para isto não é a luta pela competitividade. Na verdade, o que é preciso que este governo saiba fazer é a reestruturação social do rendimento. E eu não consigo ver isso como uma aliança social com o burguesia exportador. Na verdade, o problema da economia portuguesa não é, sobretudo, um problema de exportações. É um problema de procura interna. É um problema da sua estruturação dos seus rendimentos. E, por isso, o caminho político é saber se nós queremos ter um esquema económico de como deve melhorar a rentabilidade das empresas, com estes efeitos sobre a sociedade. Ou se queremos, pelo contrário, acumular a força suficiente para poder tomar decisões sobre a distribuição do rendimento que nos protejam, mesmo quando formos obrigados, se formos, aos piores cenários de todos que nunca nenhum de nós viu na sua vida. E não há nenhuma outra forma de o fazer senão pôr o debate político em cima da mesa. Pensar que decorre das maldades do euro a necessidade de fazer Portugal passar por este processo é uma má estratégia política. É a derrota, de certeza. É por isso, aliás, que a direita, o Pires de Lima hoje, veio dizer que bom que era se a esquerda travasse as próximas eleições sobre a discussão do euro. Claro que era ótimo para a direita, porque é a única hipótese que o CDS tem e o PSD de recomporem a sua capacidade política numas eleições e de isolarem o setor da esquerda e a sua capacidade de diálogo político para ampliar uma maioria que se possa formar e para querer disputar essa maioria. Há, em todo caso, uma grande diferença. E essa diferença nós sabemos todos. Há uma enorme diferença entre um governo que quer empobrecer os seus, ou que aceita empobrecer os seus, e um governo que defende o seu povo. E por isso todo o debate sobre o euro é um debate técnico, importante. Um debate económico, certamente. Mas é sobretudo um debate político. E nós não podemos tomar posição e escolher caminhos sem perceber que esses caminhos são caminhos de política, em que nós decidimos com quem nos juntamos para fazer o quê e como é que podemos ganhar uma maioria que reestruture a dívida portuguesa e, portanto, recupere a economia portuguesa no combate que temos em Portugal e na Europa. Obrigado.